também somos as águas. E vivemos rodeados por elas. Mesmo se estamos longe de mares ou de rios visíveis, estamos o tempo todo rodeados por rios invisíveis. Já pensou nisso? São elas que possibilitam a vida, mesmo nas cidades. Por que deixamos, então, que elas sejam mortas? Por que não cuidamos do que também somos nós e de toda essa diversidade que nós somos? Quando matamos rios, exploramos oceanos e seguimos incentivando atividades que causam a perda da biodiversidade e o aquecimento global, estamos também destruindo habitats inteiros e colocando em risco a vida de todos esses seres que dependem dessas águas, inclusive nós. Você já quis fazer algo a respeito disso? Eu acho que sim, né? E você pode sim ser mais atuante no cuidado das águas e de toda a nossa biodiversidade. O Lab Jovens tem um propósito potente: te apoiar a se tornar um ativista pelas águas e pela nossa biodiversidade. Sentiu esse chamado, né? Senti. E em 2021, mais de 600 jovens se inscreveram, inclusive eu. E ao final, 10 projetos foram selecionados e receberam R$5.000 cada para colocarem as suas ideias no mundo. Essas imagens mostram a beleza da nossa Amazônia, mas também escancaram o descaso que ela enfrenta. Reciclar é uma forma de garantir recursos e gerar menos resíduos. E entendi que a minha atuação não se resume ao meio ambiente apenas. Ideias incríveis podem nascer quando unimos pessoas por uma causa em comum. A comunidade é a guardiã de um espaço. E a gente foi crescendo assim, com nossas próprias mãos, devagarzinho. E isso baseado na visão também, principalmente das juventudes. Pensa só, é um programa que traz a comunidade, jovens ativistas, cientistas para um debate inspirador que te darão ideias para de fato cuidar das águas e da biodiversidade. Qualquer jovem que more no Brasil e que tenha entre 18 até 26 anos pode se inscrever. Bora! Eu tô sentindo que você quer colocar a sua cidade, a sua região e o seu bairro no mapa. As inscrições vão de 2 a 8 de maio nesse link. E o programa é todo de grátis. E olha, todos são bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Vem agir, bora participar dessa rede. Cuidar das águas é cuidar de toda a vida. Bora? Boa tarde para todo mundo aqui, que a gente vai ter uma conversa muito legal sobre meio ambiente, diversidade. A gente vai ter uma conversa com uma pessoa incrível da Embaixada da França. E antes de começar essa conversa, eu sou o Kainan, jornalista aqui na União de Oportunidades. Eu queria dizer que o MIO é a maior articulação pela juventude do Brasil, reunindo Nações Unidas, empresas, sociedade civil e governos para gerar oportunidade de formação e acesso ao mundo do trabalho para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. Convidamos a todos a acessar nossa plataforma, umio.com.br. A gente tem uma nova ferramenta lá que está incrível para gerar essa ponte entre o jovem e as empresas. Então, dá uma acessada lá, dá um Google, que você vai se surpreender. E agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a Raquel Souvret. Raquel, você está por aí? Tô por aí. Vocês conseguem me ouvir? Está funcionando bem? Ótimo. Então, meu nome é Raquel, eu tenho 28 anos. Como vocês podem ouvir, eu sou francesa e eu trabalho como assessora de cooperação técnica na Embaixada da França, então aqui em Brasília. Na verdade, eu me formei em políticas públicas na França, mas minha primeira experiência com o Brasil foi em 2014, que eu fiz um ano de intercâmbio na Unicamp, em Campinas. E eu acho que foi bem no Brasil, né, que me dei conta do poder dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil para trazer mudanças. Então, depois, né, da minha formação, eu trabalhei nos Estados Unidos, numa cidade que se chama St. Louis, que é bem na beira do rio Mississippi. Trabalhei uns 4 anos lá, com as comunidades de territórios fragilizados também, sobre as questões de fortalecimento das comunidades, do empoderamento, né, das organizações da sociedade civil. E agora eu, né, desde o final de 2020, né, que eu estou no Brasil, então está um pouco mais de 1 ano e meio, que eu trabalho com a Embaixada da França, continuando este trabalho com as organizações da sociedade civil. Meu desejo era de trabalhar mais sobre as questões ambientais, então no nosso serviço na Embaixada a gente faz este apoio com um foco sobre os direitos das mulheres, dos jovens e das questões ambientais. E um dos nossos projetos, né, que nasceu ano passado, é o Lab Jovens. E você é a coordenadora dele, né, Raquel?
Isso, eu faço parte da coordenação, na verdade, na organização do Lab Jovens, tem várias organizações maravilhosas, tem o Fundo Casa Socioambiental, tem o Instituto de Pesquisa pelo Desenvolvimento, tem o WWF, RARI, o Instituto Ecológico Aqualung, então somos uma equipe de várias organizações francesas, brasileiras e internacionais. Essa é uma conversa muito interessante, porque os jovens hoje, eles representam muito essa força do ativismo ambiental, né? A gente tem vários rostos, né, mundiais, como o da Greta Thunberg, que estão aí lutando pelo meio ambiente e que incentivaram essa nova geração a entrar nessa batalha também, né? Que é uma batalha super necessária. A gente sabe que a Agenda 2030 da ONU, ela tá aí batendo, né? E que os países eles têm que tomar uma atitude, porque alguns efeitos já são até irreversíveis, né? Nos mares, nos rios. Então, quando a gente vê que o Lab Jovens, desse ano, o tema é a biodiversidade dos rios e o oceano, né? É uma coisa muito impactante, porque a gente sabe que os plásticos que estão ali no rio também, nos oceanos, eles já estão numa situação que está afetando toda a cadeia alimentar, né? Então é uma discussão muito complexa e trazer a juventude é importante, né? Porque se a gente vai repensar, a gente tem que repensar dessa nova geração, né? Para afetar a geração mais velha, que tá depois dos 14, dos 24, né? Dos 30 anos. E aí a gente fazer esse ciclo, né? Mas eu queria entender primeiro como é que o Lab Jovens ele surgiu. Assim, foi uma iniciativa que partiu de você ou do grupo? Como é que foi essa história? Então, a história do Lab Jovens, na verdade, como eu falei, né, o projeto foi criado ano passado era o ano piloto, e eu acho que começou, né, com essa constatação que os jovens eram já presentes um pouco nos palcos internacionais, né, começando com a Greta, como você falou. Tem redes, né, de jovens ativistas pelo meio ambiente bem construídas já aqui no Brasil, mas então a gente queria entrar, né, nessa rede, nesses movimentos, para trazer ferramentas que a gente conhece bem aqui na Embaixada da França, mas também, né, na sociedade civil no Brasil, que são ferramentas de gestão de projetos, de ativismo. Então, isso era a ideia inicial. Uma das inspirações era um programa francês, na verdade, que se chama Lab Cidadin, que é um concurso para jovens de todo o mundo, um concurso francófono, então jovens que falam francês, sobre um concurso sobre questões de direitos humanos. Né? Este concurso era um sucesso há muitos anos, que acontece, é sempre maravilhoso de ver todos esses jovens que vêm, que têm olhares diferentes, têm experiências diferentes, mas têm a mesma luta, né? Se reúnem em torno dessa luta. Então, isso era um pouco a ideia, o modelo, mas também em 2020, a Embaixada da França começou um trabalho regional com atores da sociedade civil no Brasil, mas também trabalhando com a Bolívia, trabalhando com a Guiana Francesa, com o Peru, sobre defensores do meio ambiente. A situação dos defensores do meio ambiente, neste ano, foi uma versão sobre as mulheres defensoras do meio ambiente, e era um pouco a ideia de continuar este trabalho, mas com a juventude. Isso foi a ideia do Lab Jovens, que nasceu na Embaixada da França. Ao mesmo tempo, nasceu um outro programa aqui do escritório do lado, que é a Cooperação Educativa, que é um programa também que compartilha a mesma temática do Lab Jovens, os mesmos objetivos, mas com escolas, então para crianças de 7 a 18 anos. Então, realmente, são dois programas que abarcam toda essa juventude, né? São os dois olhares, né? Das crianças e os jovens adultos que estão chegando, né, nessa sociedade. Exatamente. Eu acho que o programa escolar também tem um foco sobre a língua francesa, né, aqui na Embaixada. Não é o caso do Lab Jovens, que é realmente para jovens de todo o Brasil, mas a ideia é que a conscientização, né, da responsabilidade ambiental, dos assuntos ambientais, da crise ambiental, né, que é um assunto muito preocupador para a nossa geração, é uma conscientização que precisa acontecer cedo, né? Porque tem muitas ações, tem muitos hábitos que nossos pais, nossos avós têm, sem se dar conta das consequências, né? Então, é o papel de nossa geração de já assimilar essas práticas, essa responsabilidade para encontrar soluções. Por isso que tem, né, este programa, esta continuação entre estes dois programas. É uma questão bem sensível, até porque a gente sabe que o Brasil ele tem a maior concentração hídrica, né, de água doce do mundo. Então a gente também acaba sendo um reflexo do que está acontecendo de mudança climática, né, em todo o planeta.
Porque muitas ações que são tomadas aqui, que a gente sabe, né, as queimadas que ocorreram ano passado, as queimadas que ocorreram no Pantanal, elas mexeram e bastante com o clima do mundo. E eu achei uma frase muito interessante na hora que eu estava lendo sobre o programa, que são os rios invisíveis, né? Não é porque a gente não está vendo eles ao nosso redor, nas grandes cidades, que eles não estão aqui, porque eles estão. Né? Então a gente tem esse olhar diferenciado, né? Estando dentro do Brasil, estando nessa grande biodiversidade, né? E às vezes com falta de políticas públicas, né? Nesse sentido, é muito importante. Então o programa ele acaba não só transformando uma geração, né? Mas também transformando uma realidade política do próprio país, né? Porque esses jovens eles vão sair, vão também querer lutar por essas novas políticas. Ah, não, se a gente não tem preservação, vamos lutar por essa preservação também, né? Então, acho que o impacto do programa ele também vai se estendendo para outras áreas, né? Eu acho que isso faz parte, né, do sentido do Lab Jovens. Você fala, né, da crise hídrica, da situação do Brasil. O mundo, né, eu acho que é uma questão de toda a humanidade, né, de cada família. A vida, né, como eles falaram no teaser, a água é vida. E também foi assim que a gente começou o Lab Jovens no ano passado com essa pergunta: o que as águas significam para vocês? Porque cada um de nós tem uma relação com a água, uma relação diferente. Você falou que tem uma diversidade no Brasil incrível, né? Com o norte, que tem a Amazônia, tem uma das bacias de água doce maior do mundo, e tem também as regiões semiáridas, né, do sertão, do nordeste, e essa diversidade sempre existiu. E tem as comunidades aprenderam ferramentas, maneiras de sobreviver. Mas hoje, com a crise, né, as mudanças climáticas, com a crise ambiental, a gente está vendo estes desequilíbrios. Né? Você fala, né, tem uma das piores escassez de água acontecendo em algumas regiões. Na Amazônia, são as maiores cheias, né, que eles conhecem no momento. Então, essa crise traz um novo contexto, um contexto que é muito difícil para todas essas comunidades. Esse contexto, esses desequilíbrios ambientais criam também desigualdades, com jovens que são vítimas, né, dessas condições, que vêm de territórios muito afetados pela crise ambiental. Por isso que o Lab Jovens dá prioridade aos jovens que vêm de territórios fragilizados ou afetados pela crise ambiental. E nosso objetivo é de trazer estes jovens nestas posições de liderança, né? Que os jovens, na verdade, são a geração do futuro, eles vão sofrer das consequências dessa crise ambiental. Eles têm que tomar as decisões agora. Né? E não somente as decisões de políticas públicas, mas eles têm também que criar os programas da sociedade civil, as campanhas, os compromissos das empresas em termos de responsabilidade social e ambiental. Então, é esse o objetivo do Lab Jovem, e de trazer esses jovens no palco com as ferramentas para tomar essas decisões. Você falou uma coisa muito interessante, porque os jovens, na verdade, já estão sofrendo nessas consequências. E muitas vezes eles não entendem, né, dentro da comunidade. Então, às vezes você tem uma pessoa ali, um jovem, que ele está à frente, ele quer falar sobre essa luta, mas ele não tem as ferramentas adequadas, né? Ele não tem o acesso adequado para discutir isso com a comunidade da forma mais assertiva, né? E isso é um dos pilares do programa, né? Então, quando você fala ali que a gente vai sair das regiões já bem industrializadas, vai partir para outras regiões do país, né? Que são bem igual o Nordeste ali, que tem crise hídrica. A gente tem a Amazônia ali também, que tem várias questões, são várias Amazônias, né? A gente fala Amazônia de conta geral, mas são vários grupos sociais, são várias complexidades lá dentro, né? Então a gente vai pegar essas pessoas e trazer para esse contexto. É uma coisa muito importante, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer, né? Como vocês iam trabalhar isso, né? De que forma se dá essa dinâmica de seleção desses jovens ativistas? Você quer que eu responda sobre a seleção? Ou... Sim, pode responder. Então, na verdade, eu gosto que você falou, não tem jovens que talvez não tenham as ferramentas, que são isolados em alguns territórios. Eu acho que também isso é um dos propósitos do Lab Jovens. Né? Eu acho que, como eu falei, somos uma geração que quase nasceu, né, com essa situação, com uma consciência cedo dessa situação, mas estamos rodeados por comunidades, por pais, por tios, por tias,
que não têm tanta consciência deles. Talvez eles sabem, mas eles não sentem o problema, porque não é tanto o futuro deles, é nosso futuro. Então, talvez isso é o recado, né? Se você se sente isolado, né, nessa luta, nessas preocupações, você, na verdade, não é. Não? Tem milhões de jovens como você que são preocupados com essa situação, porque nosso futuro, nossa vida, a vida das nossas crianças. Então, eu acho que o Lab Jovens oferece isso. Se você tem essa preocupação, mas não sabe como atuar, não conhece as redes de sociedade civil, os coletivos, né, que são em torno de você, isso você tem que vir para o Lab Jovens, porque a gente vai compartilhar esses recursos com você. Vocês vão fazer parte de uma rede com jovens com as mesmas preocupações, que talvez tenha soluções que vocês precisam nas suas comunidades. E também nessas ferramentas, isso é o propósito do Lab Jovens, você vai passar por uma formação, por várias oficinas para ganhar essas ferramentas, para ganhar confiança também em vocês, para realizar, tornar seus projetos realidade. Então são dois ângulos, né, na verdade. Você tem os jovens ali, que ele já tem uma certa consciência do que está acontecendo e quer lutar por essa frente, que ele vai se ligar ao Lab Jovens, ele vai ver o programa e falar, não, esse aqui eu estou me encaixando aqui também. Mas também tem uma outra frente, que são jovens que eles às vezes não têm essa consciência plena e que eles também vão se candidatar dentro do programa e vão ser acolhidos dentro dessa rede, né? Que é bastante legal. Então são realmente dois ângulos, né, que abarca todo mundo dentro do programa. Exatamente. Eu acho que mais do que dois grupos, eu acho que tem muitas pessoas no meio, né, que sabem o que está acontecendo, mas não sabem como atuar. Mas é um projeto inclusivo, e por isso que tem uma progressão dentro do Lab Jovens. Você vai primeiro passar por uma etapa de conscientização, com uma formação, vários webinários, e depois numa formação um pouco mais intensiva para realizar seu projeto ou ação, né? Então, se você já tem uma ideia de projeto ou ação, vem para o Lab Jovens. Se você não tem uma ideia, vem para o Lab Jovens também, que a gente vai te ajudar a encontrar soluções que vocês querem pôr na sua comunidade. E eu tenho uma pergunta, vamos dizer assim, vamos poder colocar mais diplomática, mais internacional, porque a França, ela vem fazendo várias ações voltadas para o meio ambiente, a gente sabe, né, que dentro da sociedade francesa a gente tem várias questões ali cumprindo a Agenda 2030. Então, isso também, acredito que isso também vem desse viés, né, da Embaixada da França, de ter esse exemplo lá e tentar trazer também para cá, intensificar isso aqui, porque a gente já tem vários coletivos aqui também que trabalham sobre isso. E como é que você, Raquel, enxerga isso como uma aproximação futura entre a América Latina, né, esse projeto dentro da América Latina, e a União Europeia, para esse futuro mais sustentável? A partir desses jovens que estão fazendo parte do Lab Jovens. Então, eu acho que a abertura, na verdade, já existe, né? É assim que o Lab Jovens conseguiu entrar. O Lab Jovens existe porque tem essas relações que existem, né, entre especialistas, entre as organizações da sociedade civil. A gente só está tentando abrir um pouco mais a porta para realmente colocar os jovens no centro, né, dessas conversas de cooperação internacional. Mais cedo eu estava falando deste projeto sobre defensoras do meio ambiente, que era um projeto regional, né? Então a gente trabalha, né, já nessa área regional, e um dos apoios do Lab Jovens é a delegação da União Europeia, né? Então é uma conversa geral, né? E em termos de cooperação, é importante para nós colocar os jovens dentro dessa cooperação, porque tem muitas oportunidades para os jovens, né? Para todos os jovens que estão vindo agora, tem oportunidades através das suas universidades, através dos seus coletivos, através das organizações que estão em torno de vocês, para criar vínculos, né, com outros jovens da América Latina, com jovens da União Europeia. Eu convido você a dar uma olhada, né, talvez nos sites das embaixadas que tem aqui no Brasil, ou, né, tem muitas organizações que atuam, que são organizações internacionais, né, o WWF, o Greenpeace, né? Então eu acho que já tem vínculos em vários níveis, na verdade, né? O Lab Jovens só participa disso. E o que eu acho lindo com o Lab Jovens no ano passado, que queremos renovar este ano, foi a cooperação com TARA, que é uma fundação francesa que faz uma pesquisa no Oceano Atlântico durante 2 anos. Eles estão no barco, né, estudando o Oceano Atlântico. Eles foram todas nas costas da América Latina e agora eles estão na África, fazendo essa conexão entre cientistas, trabalhando com escolas dos dois lados do Oceano Atlântico. Então, é só continuar este trabalho de cooperação, continuando a criar vínculos pessoais e profissionais, né, através de nosso ativismo.
Uma coisa também muito interessante, você fala essa questão da abertura, né? Mas porque tem pesquisas já que apontam que o futuro, os empregos sustentáveis, eles já estão em alta, né? Eles já estão em crescimento. Então, esses projetos que os jovens eles criam dentro do programa, eles também têm grande potencial para no futuro serem porta de abertura para esses empregos verdes, né? Que a gente está vendo sendo criado no mundo, né? Que a tendência é essa, né? A gente está caminhando para isso. O petróleo diminuindo, a gente tendo energia renovável, né? Você ia falar, Raquel? Não, eu concordo totalmente. Não, eu acho que também ajudar os jovens a realizar seus projetos. Então, tem uma dimensão muito de empreendedor, né? Você vai realizar seu projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendo os jovens a trabalhar num coletivo, né? Desenvolver ferramentas que eles vão utilizar na sua vida profissional. Né? Este ano, a gente vai trabalhar muito sobre como responder a um edital. E a gente sabe que hoje, na sociedade civil, mas não somente, no setor privado também, os editais são uma parte importante, né? Quando você tenta se inserir neste mercado do trabalho, para obter os recursos, para tornar seus objetivos realidade. E você falou dos empregos verdes, eu acho que isso faz parte disso, da sustentabilidade, é não só desenvolver sua consciência, mas desenvolver capacidades e ferramentas para realmente trabalhar nestes empregos. É porque é um ponto que o jovem ele vai ter essa visão que, além de ajudar a sua comunidade, ele também está gerando várias pontes para o seu futuro, né? E uma rede de networking enorme, né, que o programa ele proporciona, né? E você ter contato com várias pessoas ali do país é muito rico, né? Porque a gente tem contato com diversas culturas, entende diferentes realidades, né? Porque o meio ambiente ele é muito diverso, né? Ele é muito complexo. Então, uma realidade aqui, às vezes, do Centro-Oeste é a mesma realidade de São Paulo, né? Daquela região ali Sudeste. E o jovem ele acaba também tendo essa percepção 360, né? Podemos dizer assim, do país. Exatamente. Ao início, eu acho que não foi uma ideia de tornar que o Lab Jovens teria um impacto sobre realmente a vida profissional. Eu acho que ao início a gente está muito pensando neste olhar mais de defesa, de ativista, mas no final, uma ferramenta que se desenvolveu bastante, eu estava um pouco surpresa ao início, era o LinkedIn. Né? Eu vi muitos jovens postando as coisas sobre o LinkedIn, sobre participação no Lab Jovens, o certificado. Eu acho que o Lab Jovens deu uma visibilidade também para estes jovens para conseguir estágio, para conseguir uma vaga numa universidade, numa empresa. Então, também é uma coisa que você pode utilizar para conseguir o trabalho dos seus sonhos. E, Raquel, às vezes assim, porque o ativismo, a gente pode pegar por vários ângulos, né? Quando o programa ele coloca esse ativismo dentro ali do texto, né, e tudo mais, qual é o entendimento que você tem sobre esse ativismo? O que esse jovem já está fazendo? Ou essa percepção? Como é que vocês entendem essa palavra dentro do programa? Como entender essa palavra? Eu espero que eu entenda essa palavra da mesma maneira do que vocês. Né? A gente está também muito falando dos defensores e as defensoras do oceano e dos rios. Na verdade, o ativismo é a ação de atuar, né? Então, a ideia é de tornar jovens que têm valores, que têm lutas, que têm vontade de trazer mudanças, tornar esses jovens dentro de pessoas que realmente atuam, entre líderes. Então, é por isso, né, quando a gente fala de ativismo, acolher os jovens com suas lutas ambientais, né? Como a gente falou, tem muitos contextos diferentes no Brasil, né? Tem jovens mais do interior, do litoral. Você pode ver no formulário de inscrição, a gente pede para você escolher seu território. Tem vários territórios, tem várias maneiras de atuar, né? Através das artes, das ciências. Então, é tomar suas competências, suas lutas, seus objetivos e apoiar vocês a se tornarem gestor de projetos, se tornarem ativista, para trazer as mudanças dentro das suas comunidades que vocês querem ver. Então... Eu achei uma frase bastante interessante que você trouxe, porque o ativismo ele não está só sobre a ação, vamos dizer assim, prática, mas ele também está na arte, ele está na cultura, ele está na música, né? Então o ativismo, às vezes o jovem ele pode ver essa palavra e se assustar, assim, talvez eu não seja ativista. Não, mas o ativismo ele está em várias frentes, né? Várias frentes culturais. Exatamente. O ativismo, você
você sabe que tem a crise ambiental, você quer atuar contra a crise ambiental, você quer falar contra a crise ambiental, você quer desenhar sobre a crise ambiental. Então, vocês podem fazer todas essas coisas, é só sua vontade e a gente apoia você com ferramentas para você tornar suas valores, suas competências dentro de uma ação pelo meio ambiente. O Lab Jovens, no ano passado, você pode dar uma olhada, os jovens que receberam prêmios, tem todos os perfis, tem mais científico, tecnológico, tem jornalístico, né, como você, Kainan, tem artístico. Então, a gente acredita que todos estes olhares criam uma verdadeira força pela mudança nessa luta contra a crise ambiental. E Raquel, quais os frutos que você já percebeu desses jovens? Você pode comentar algum projeto que você lembra, assim, que foi impactante para você, dessa última edição? Eu não quero escolher, porque eu amo meus 10 jovens que receberam os prêmios. Na verdade, eu amo todos os jovens que participaram. Eu acho que todos eles são maravilhosos. Também não, os outros projetos que não foram selecionados. Alguns jovens ainda estão trabalhando sobre estes projetos, não, para arrancar outros recursos. Dos 10 jovens premiados, eu acho muito lindo de ver, né, que graças à visibilidade que eles ganharam no Lab Jovens, em alguns casos eles conseguiram outros recursos, eles conseguiram mais visibilidade dentro da sua comunidade, né, um pouco mais de legitimidade também, falando com o município, falando com as universidades. Eu não vou dizer todos os meus segredos, porque, na verdade, a gente quer apresentar alguns desses projetos no primeiro evento do Lab Jovens, então, se você quer saber mais, vocês têm que se inscrever. Fica aí todo mundo. Vai colocar o site aqui, BR. Se inscrevam para descobrir esses cases de... Não vou dizer de sucesso, mas assim, de força de vontade, né? Porque é uma coisa que você disse que é muito legal, que você também teve conexão com todos esses jovens, né? São os projetos, isso é bastante legal, porque realmente é uma rede, né? Então, né, a questão de ser um melhor que o outro, mas a gente criar uma comunidade em que um apoia o outro, na verdade, né? E que mesmo que o projeto ele não seja contemplado, ele também... Essa rede está ali, não, vamos dar o suporte para ele de outra forma, vamos procurar iniciativas, vamos procurar governos, né? Porque é muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala, não foi contemplado não, mas é uma jornada conjunta, né? Então, assim, às vezes um tá ali um pouquinho mais, 2 passos, mas segura o outro e vai para ir no mesmo caminho, né? No mesmo rumo. Exatamente, eu acho que a gente conseguiu criar essa rede, não, com os jovens que participaram, mas também com os mentores que participaram, não? Tem todo um programa de mentoria individualizada na segunda parte do programa, também com os diferentes parceiros, as organizações, não? Então eu acho que a criação dessa rede cria muito coragem, não, para continuar desenvolvendo o seu projeto. Dos 10 projetos que foram premiados, muitos jovens falaram, eu nunca achei que eu conseguiria fazer um projeto na minha comunidade, eu cheguei de nada e agora tenho o projeto, tenho o Fundo Semente, eu posso desenvolver, e abriu muitas novas oportunidades para estes jovens. Dentro dos 50 jovens também do ano passado, jovens que não foram selecionados para o Fundo Semente, a gente ainda mobiliza estes jovens para várias atividades dentro da Embaixada da França ou com nossos parceiros. Então, quando você entra, não se preocupe, a gente vai ter atividades para vocês. É oportunidade. Isso é bastante legal, né? Porque, assim, depois do programa ainda tem uma continuação. É isso, né? Você ainda pode ter workshops, você pode ter... chances de se reunir com esses outros jovens, né, além da rede de networking. Então o trabalho ele continua, porque o trabalho ambiental, né, a gente fala muito sobre isso, é um trabalho contínuo, né, a gente nunca vai parar de falar sobre isso, a gente nunca vai parar de lutar pelo meio ambiente, né, porque é uma coisa constante, né, é um exercício constante de debater, de conversar, de conscientizar, porque como é que a gente fala, né, nem todo mundo, nem 100% sempre vai estar de acordo, ou 100% vai estar sabendo sobre aquele assunto. Então é algo contínuo. Acompanhamos os jovens algumas vezes na primeira parte, né, da sua atuação, né? Então, o primeiro projeto, a ação, não vai ser perfeito, nunca é perfeito, mas é sua primeira experiência, a gente apoia, valoriza essa primeira experiência para você continuar o trabalho e continuar desenvolvendo outros projetos na sua comunidade ou inspirando
outros jovens e outras comunidades. Eu acho que isso que é importante também, é de trazer essa inspiração e de mostrar para outros que a gente consegue desenvolver projetos na sua comunidade, né? Que não precisa ter um montão de recursos, não precisa ter um cargo político para mudar as coisas. Precisa de muita vontade, de uma boa rede e precisa de se inscrever no Lab Jovens. É sobre isso. Raquel, você poderia contar um pouquinho para a gente os temas do programa desse ano? O que vai ser dado nesses workshops? Com certeza. Então, a temática é a preservação da biodiversidade do oceano e dos rios. Então, na primeira parte do programa, que a gente chama de conscientização, você vai se beneficiar de 2 encontros participativos, que vão ser encontros ao vivo, onde você vai já poder conversar com outros participantes. Vocês vão encontrar também os jovens premiados do ano passado. E 3 webinários. Um webinário sobre as mudanças climáticas, o impacto sobre a biodiversidade. Sobre a destruição dos ambientes naturais, o impacto sobre a biodiversidade do oceano e dos rios. E o terceiro sobre a pesca, né? E a relação entre a pesca e a biodiversidade do oceano e dos rios. Isso vai ser a sua primeira parte. Após essa primeira fase, etapa de conscientização, você pode fazer uma proposta de projeto-ação, né? Que tipo de atividade você gostaria de desenvolver, né? Quais são as problemáticas nas suas comunidades? Dessas propostas, vamos selecionar 50, e estes 50 jovens vão continuar com o Lab Jovens na segunda parte, que é a parte de capacitação. Estes 50 jovens vão passar por 2 meses, julho e agosto, através de 3 séries de oficinas. A primeira série é uma oficina sobre gestão de projetos e ativismo. Como você escolhe os objetivos, quais são os marcos do ativismo, da gestão de projetos no Brasil, né? Então, realmente, como você desenvolve um projeto-ação. A segunda série é para a educomunicação. Então, se você é mais da área do jornalismo, da educação, é para você. Vai ter também oficinas, como você cria conteúdo em torno do seu projeto-ação. E, finalmente, vai ter uma última série de oficinas sobre como apresentar seu projeto. Porque eu sei, né, apresentar seu projeto no edital não é a coisa mais simples. Você pode ter o melhor projeto-ação na sua cabeça, colocar isso no papel pode ser mais difícil. Então, vamos ter oficinas para mostrar como você responde ao edital, como você faz um orçamento, como você cria uma narrativa em torno do seu projeto. Então, esse é o programa, vamos de conscientização para capacitação. Nessa segunda fase de capacitação, vamos ter também mentoria individualizada para acompanhar cada um de vocês no desenvolvimento do seu projeto-ação. Como a gente sempre conversa, né? A ideia, às vezes, a gente tem, ela é muito bem elaborada, mas na hora de colocar em prática, precisa ter as ferramentas realmente, né? A gente precisa ter um acompanhamento, porque não é fácil a gente explicar isso oralmente, às vezes até para o nosso próprio grupo é bastante complicado, né? A nossa ideia para personificar ela, criar bases, criar estruturas. Então, é um programa que realmente ele dá todos esses pilares, né? A gente vem da conscientização até a proposta final para você conseguir debater esse projeto, né? Conseguir explicar até para sua própria comunidade o que você está querendo propor ali dentro, né? Então, essas bases. E tem uma questão bastante legal que eu sempre acho muito positivo quando a gente tem os fundos sementes, né? Porque, você consegue realmente, eu vou te dar a oportunidade de você tirar essa ideia do papel e depois a gente ter debatido, depois a gente ter estruturado e colocá-la agora em prática dentro da sua comunidade, né? Sempre é um incentivo bom de a gente ter, né, quando a gente tem organizações que trabalham com isso. E é um diferencial do projeto, né, com toda certeza. A ideia do Fundo Semente nasceu, não foi para o início do programa, mas depois de alguns meses planejando o programa, a gente se deu conta, vamos dar todas essas ferramentas para os jovens desenvolver um projeto-ação. E como eu falei, recurso não é tudo, mas recurso ajuda, não, para sair um projeto do papel. Então, por isso que a gente imaginou este Fundo Semente, não, para já, eu acho que consolidar o início de um projeto. Não? Você já pode atuar, já fazer algumas coisas, seja já criar um plano, ou ajudar com o transporte, se você vai na comunidade, ajudar com a mobilização comunitária. Então, por isso que a gente achou importante dar este Fundo Semente. Este ano, novamente, vamos ter 10 Fundos Semente.
8 fundos semente para projetos individuais, até R$ 5.000, e também 2 fundos sementes para projetos coletivos, então isso é uma novidade, projetos que vão ser criados dentro do grupo de 50 jovens na segunda fase, e estes projetos coletivos podem se beneficiar de um fundo semente até R$ 10.000. E estes projetos que vão ser premiados também, a gente vai acompanhar estes projetos durante os primeiros meses com mais oportunidades de capacitação. É isso que eu ia perguntar, porque vocês vão fornecer o dinheiro, mas também vai ter um acompanhamento de como utilizar de forma assertiva esse valor, né? Nos primeiros meses. Queremos desenvolver isso neste ano, um acompanhamento sobre como você utiliza o financiamento, também como você faz prestação de conta, porque também é uma ferramenta muito útil quando você entra no mundo da sociedade civil, e também apoiar os jovens. Eu acho que todo mundo quer ter um fundo semente, mas quando o dinheiro está lá, onde eu começo? Onde eu aplico, né? Então, a gente quer trazer este acompanhamento para os jovens, para desenvolver seus projetos desde o início. Tem uma pergunta aqui que ela aparece em todas. A partir de qual idade pode participar e quem? Você pode participar a partir de 18 anos. Então, se você tem 18 anos, você pode participar de 18 até 26 anos. São as cidades desde o ano passado. Se você ainda não tem 18 anos, você vê o ano que vem, quando você torna 18. E quem? Todo mundo. Se você tem entre 18 e 26 anos e que você mora no Brasil, eu tive uma jovem do Peru que me perguntou se ela podia participar. Eu, no coração, eu tinha que falar que não, que só era para o Brasil, mas se você morar no Brasil, tem entre 18 e 26 anos, vem lá, pode participar. Quem é aquela resposta, né? Toda a diversidade, né? Exatamente. Toda a diversidade pode participar de jovens, né? Nossos jovens são muito diversos, né? Então, você, tendo de 18 a 26, vem para dentro do programa. E essa faixa etária, vocês pretendem ampliar no futuro também, Raquel, ou não? Sim, queremos manter essa faixa etária pelo momento, 18 a 26 anos. Eu não posso prometer o que vai acontecer nos próximos anos, mas em 2022, isso é a faixa etária que foi escolhida. Certo. Então é isso, pessoal. Acho que a gente passou por quase todas as perguntas aqui, Raquel, do nosso roteiro. E eu acredito que é um projeto que ele vai impactar muitas vidas, né? Ele já está impactando muitas vidas desde o ano passado, na verdade. A gente teve jovens aqui também que falaram, né? Que é uma oportunidade gigantesca, não sei se você chegou a ver. Queria mandar um abraço para a Ananda. A gente se viu no Rio de Janeiro, na premiação dela o ano passado. Ela se beneficiou do Fundo Semente. O projeto dela é maravilhoso. Então, eu recomendo para você dar uma olhada no projeto de Ananda. E parabéns. Os jovens que estão aqui, não se acanhem de tentar participar, não se acanhem de escrever. Né? Igual a gente conversei aqui com a Raquel, esse ativismo é um ativismo plural. A diversidade, quem pode participar é um quem plural, né? Então, se você tem essa força de vontade, se você tem essa iniciativa, tem alguma ideia, vai para o programa, que eles vão acolher, né? Eles vão trabalhar com você e fazer essa conscientização para a gente espalhar para o restante da sociedade, né? Que é algo bastante necessário nesse momento. E a juventude, ela precisa realmente estar nessa linha de frente, né? E programas como esse são extremamente importantes na sociedade atual, né? E na realidade atual que a gente vive de todos os países, né? Porque eu acho que o meio ambiente ele não só conecta pessoas dentro do país, mas também fora, igual a gente conversou, fora do país também. Porque os jovens eles estão todos conectados atualmente pelas redes de internet, né? Então, se você posta seu projeto ali no LinkedIn, você posta projeto no Instagram ou no Facebook, algum outro jovem vai ver e também vai se inspirar nisso, né? E tentar criar uma semente também dentro da sociedade que ele vive. Ó, a Nana mandou aqui, saudades, Raquel, o Lab é incrível, se inscrevam, nada sobre nós sem nós. É sobre isso, gente. Quer falar mais alguma coisa sobre o projeto, Raquel? Não, só que a gente está aguardando vocês, se você mora no Brasil, no interior, no litoral, se você quer atuar por sua comunidade, pelo meio ambiente, o Lab Jovens quer acolher você. E labjovens.com.br, se você tem qualquer dúvida ou pergunta, você pode também nos inscrever no Instagram. Eu acho que tem um contato no site também.
Então, só quero agradecer, o Mil e você, Kainan, pela oportunidade. Aqui na Embaixada e no Lab Jovem estamos muito felizes desta parceria com vocês e esperamos voltar no ano que vem para apresentar a edição 2023. Sim, que venham muitas edições. E lembrando uma coisa muito importante, as inscrições vão até dia 8, né, Raquel? Dia 8, domingo, somente 2 dias a mais para se inscrever. O formulário é muito curto, demora nem uns 5 minutos para preencher. Vocês têm que preencher com seu coração, com muita vontade, mas demora muito pouco tempo, então é só preencher até domingo, meia-noite. Domingo, meia-noite, eu desativo o link de inscrição, então vocês têm que correr. Eu convido todo mundo aqui que está assistindo essa live. Acabou a live, já vai dar uma passadinha lá. Coisa rápida, senta, escreve antes de sextar, antes de sair. Tira esse tempinho pelo nosso planeta, né? Tira esse tempinho pela nossa sociedade. Se inscreve lá. E o final de semana também tá aí. Então, até meia-noite de domingo, a gente tem um prazo aí bastante confortável, né, Raquel? Para chegar lá, ler sobre o programa, ver os vídeos. Acesse o Instagram do projeto, que lá também tem muita informação positiva, né? Exatamente. Eu falei até meia-noite domingo, mas não aguarda até meia-noite domingo. Não é como um papel que você tem que escrever para a universidade ou a escola. Não? Você faz isso com um pouco de antecedência para tomar o tempo. Você tem que ler o regulamento, verificar se o programa para você, ler a programação e depois você pode vir se inscrever. Olha, Cláudia, já há pouco tempo para inscrição. Gente, sai daqui, já entra lá. 10 minutos? Uns 20 minutos, Raquel? Por aí. Para preencher? Não, muito mais curto do que isso. 5, 10 minutos. Né? É só falar de você e da sua comunidade. Coisas que você já sabe, não é um exame. Né? Então, se inscreve agora mesmo, como a Kainan falou, e a gente manda para vocês uma confirmação na semana que vem, que a primeira atividade começa no dia 21 de maio. É isso, pessoal. E lembrando que o programa ele vai se estender durante alguns meses, né, também. Mas vão ser workshops incríveis, né, de conscientização e de produção e de networking, que eu acho que o principal é isso. O networking vocês vão conseguir criar com outros jovens. Então não percam essa oportunidade, igual a Nanda falou. Sempre é incrível, uma oportunidade gratuita como essa, que basta você só realmente se inscrever e tentar entrar nessa rede. Obrigado, Raquel, mais uma vez. Obrigado à Embaixada, ao Programa Lab Jovens, que também deu essa oportunidade para a gente estar aqui hoje, né? Essa ponte que vocês fizeram com a gente. E espero que ano que vem a gente possa conversar novamente sobre o outro tema, sobre o que aconteceu esse ano, a gente relembrar, vai ser muito gostoso. Ótimo, muito obrigada. Talvez podemos conversar durante o ano também, né? Ver como jovens os projetos que estão sendo desenvolvidos. Quem sabe, né, fazer uma live com jovens, né, depois do processo, vai ser bastante incrível também. Abraço, pessoal, foi ótimo ter vocês aqui hoje, um abraço para todos. E Raquel, até breve, então. Abraço. Muito obrigada, Kainan, muito obrigada a todos. Tchau, tchau.